abandonando vários traços sectários, hábitos ascéticos e o velho estereótipo pelo qual os crentes eram reconhecidos, implacavelmente esquematizados, abolindo certas marcas distintivas e tradicionais da sua religião, propondo novos ritos, crenças e práticas, dando ares mais brandos aos costumes e comportamentos como em relação às vestimentas. Então, preste atenção. Como é que surgiu os neopentecostais, que são as igrejas? Eu acompanhei essas igrejas. Por que eu falo acompanhei? Porque ela veio explodindo mais. Ela aconteceu nos anos 70, mas dos anos 80 e 90 foi que ela explodiu. Com uma nova roupagem pentecostal. Porque os pentecostais, eles tinham costumes, igual a nossa igreja era no passado. Muito, vou usar a expressão hoje, severo, mas que para aquela época não tinha problema nenhum. Né? Dentre eles, por exemplo, as mulheres, obrigatoriamente, não podiam usar nenhum tipo de vestimenta a não ser saia e vestido. Não podia cortar seus cabelos, não podia fazer suas sobrancelhas, não podiam usar nenhum tipo de bijuteria ou tipo de coisas preciosas, nada. Os homens não usavam barbas, no máximo era um bigode, não podia ter cabelo comprido, não podiam usar shorts e bermudas, os homens tinham que andar de terno, gravata e chapéu na cabeça e andar também com um guarda-chuva, mesmo no sol de 40 graus. As crianças também tinham que seguir o mesmo obediência. As mulheres não tinham autorização de pintar seus cabelos, pintar suas unhas, não podia usar maquiagem. Os homens em si, a mulher não tinha muito lugar. Com isso, as igrejas neopentecostais apareceram. Os cânticos das igrejas pentecostais foram da harpa cristã, e não se tinha muitos cânticos diferentes. De repente, aparece uma nova igreja aqui no Brasil. De repente, começa a aparecer um novo tipo de culto. Começa a aparecer instrumentos diferentes. E isso traz um alvoroço no Brasil. Eu lembro disso, ainda peguei um pouco disso. Aí começa a aparecer as comunidades evangélicas, trazendo louvores, né, que a gente canta até hoje, né? O único que é digno, né? Vamos adorar, né? Ele exaltado, o rei, cânticos diferentes. Pessoas com barba, homens, mulheres com calça comprida, mulheres com brinco, sentindo a presença de Deus e falando em línguas estranhas. E os pentecostais olhando, ué, então não é pecado, porque se for pecado, como que aquela mulher de calça comprida e de brinco está falando a língua estranha? Eu sei, eu era, na época, já nos anos de 1990, eu já estava já como ministro do Evangelho, né? E a nossa igreja aqui disciplinava todo mundo. Eu disciplinei muita gente, irmão. Na época, a ordem era essa, não obedeceu, disciplina. O que é disciplina? Ficava sentado sem tomar santa ceia, cantar, sem ter oportunidade, sem nada. E falava, ó, o irmão está disciplinado porque usou brinco. O irmão está disciplinado porque deixou a barba. Já aconteceu nessa igreja nossa, de chegar alguém com barba para pregar e a gente mandar comprar um presto-barba lá fora e ele no banheiro da igreja tirar a barba. E a pessoa obedecer e tirar mesmo, né? Alguém pode falar, nossa, mas era o ensino daquela época. As pessoas não podiam nem aparar a ponta dos cabelos. Só que a gente começou a ver que essas igrejas neopentecostais trouxeram louvores maravilhosos, né? Eu cantava aqueles louvores. Até hoje eu canto, né, esses louvores que as pessoas sentem saudades. Aí começou a crescer, a crescer. Eu lembro quando apareceu a Igreja Universal na televisão, né, trazendo negócio de expulsar demônio. Eu lembro das comunidades. Aí com isso, as igrejas pentecostal começou a acontecer o quê? A perder gente. Não, se o Espírito Santo está lá, eu vou para lá. Eu vou para lá. Aí começou a ter esse problema da igreja. Está errado, irmão. Igual quando foi perseguido no início, o pentecostal, aí lá também foi, não, esses irmãos são mundanos,
esse montão de pecado. Agora muda a situação, né? Os pentecostais falando dos neopentecostais. Está errado, irmão, quem for para lá vai ser disciplinado. Só que aí foi mudando. Aí, de repente, aparece a primeira Assembleia de Deus a liberar os seus costumes. Eu lembro como se fosse hoje, aqui no Rio de Janeiro, né, que começou a aparecer, foi a Assembleia de Deus da Penha, né, do saudoso pastor José Santos. Eu lembro que as irmãs começaram a cantar com brinco, aí de repente uma calça comprida, e aquilo se espalhou. Então hoje, a nossa própria igreja, né, não tem mais esses costumes do início da Assembleia de Deus, dessa tradição da Assembleia de Deus. Algumas ainda têm, muito forte ainda, muitas ainda existem, principalmente no Nordeste, né, onde é o berço da Assembleia de Deus, muitas delas têm, porém, o presidente da igreja mãe hoje, que é Samuel Câmara, lá ele não se incomoda com isso, né? É tanto que a gente vê os programas, a companheira dele de brinco, né? E os jovens lá, muitos ainda usam a roupa antiga, outros não. Então existe uma liberdade nessa área. E com o tempo a gente viu que tudo isso não passa de quê? Costumes. Eu tive que dar a mão à palmatória, né? Eu tive que dar... E quando é que a nossa igreja mudou? Ela vai fazer agora 35 anos no dia 1º de outubro. Há 15 anos atrás. Tem 15 anos que o costume dessa igreja mudou. Tem 15 anos que eu abri mão de tudo, né? Aquele que antes disciplinava por tanta coisa, hoje não faz mais. Alguém ainda me conhece daquela época. Alguém que hoje já é casado, talvez já quase a minha idade, lembra, não, o pastor Josias me disciplinou, né? Ficou essa marca. Então hoje muitas coisas mudaram, tá? E nós vimos os costumes. Aí a gente hoje passa a ver, né? Os índios, quantas vezes eu boto o vídeo dos índios, né? Com a indumentária deles, muitas vezes até só com o corpo pintado, só com short para não aparecer as partes íntimas, adorando a Deus. Enfim, a igreja neopentecostal, ela é enorme, é uma das mais cresce também, apesar de que as igrejas que mais crescem hoje no Brasil ainda é a Assembleia de Deus. As neopentecostais têm um crescimento muito grande, as pessoas gostam da Assembleia de Deus, elas gostam do ensino da Assembleia de Deus, elas gostam dos pastores sérios da Assembleia de Deus, que sabem que ensina a realidade, e o berço foi esse. Para finalizar, o prefixo neo é utilizado para marcar seu caráter de novidade dentro do protestantismo, mais especificamente do pentecostalismo. Por ora, podemos afirmar que tal classificação já tem seu reconhecimento no meio acadêmico. O fenômeno das igrejas neopentecostais se dá, como já afirmamos, no final da década de 70, né, já chegando para 80, como eu disse. Momento em que membros das denominações consideradas pentecostais se desvinculam para formar suas próprias igrejas. Olha só o que eu falei. Foi o caso do bispo Edir Macedo, missionário Rei Soares, fundaram a Igreja Universal, vindo depois uma dissidência à Igreja da Graça. Mais tarde, outras denominações se faria como, em 1984, a Igreja Renascer. Essas igrejas atestam a ruptura com o asceticismo contracultural e a progressiva acomodação desses religiosos e suas denominações à sociedade e à cultura de consumo. Essa capacidade de maleabilidade do neopentecostalismo quanto às mudanças da sociedade torna-se latente a nos depararmos com a forma com que usa os meios de comunicação para evangelizar nos 4 cantos do mundo. Insere-se de forma peculiar na linguagem das mídias, TV, rádio, gravadora, jornal, internet, arregimentamento, um número cada vez maior de fiéis. Opção esta utilizada por outras vertentes cristãs, como a própria Igreja Católica. Para pensarmos na genealogia do neopentecostalismo no Brasil, é fundamental pensarmos não somente nas características deserdadas das igrejas que precedem tal movimento, mas sim levarmos em consideração a influência das igrejas. Movimento norte-americano que de líderes teológicos e personalidades do meio protestante norte-americano, através de suas obras literárias, influenciou pensamentos pentecostais no Brasil, trazendo um conceito como teologia da prosperidade, confissão positiva, guerra espiritual. Assim, o neopentecostalismo traz outra alternativa de protestantismo, não apenas para o Brasil, para o mundo, na qual os estereótipos parecem não mais valer para
para rotular o protestante, uma vez que esta proposta vai se adaptar à sociedade ao arranjo social proposto pela modernidade. Amém? E essa é a história do Pentecoste. Aí você vê que não é simplesmente uma igreja. Tudo começa no ano de 1900 com não é avivamento, tá? Reavivamento, derramamento de poder, tá bom? Então espero que vocês, quem quiser se interessar mais, compre o livro ou vê se dá para baixar em PDF. Anota o livro aí quem quiser. A História das Assembleias de Deus do Brasil. Talvez você, ali vai estar muito bacana. Tem fotos da primeira igreja, da Assembleia, a primeira igreja nossa, bem pequenininha. Hoje é museu, né? Tem fotos das multidões, dos pastores. Se você hoje for lá na CGADB, na Vila da Penha, você vai ver fotos de todos os pastores presidentes que assumiram a convenção. Você vai ver fotos de homens, alguns deles lá eu ainda peguei vivo, como Túlio Barros, né? Tem um que está vivo, né, até hoje, que é o Manel Ferreira. Ele chegou a ser presidente da CGADB do Campo de Madureira, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Prova, já pode marcar a prova, amém? Já está liberada a prova, inclusive a prova de regras parlamentares precisam me passar para eu levar quem de direito. Vamos nesse momento orar e agradecer. Senhor Deus, obrigado ao Pai amado por estar na tua presença, continue conosco nesse dia. Obrigado por mais uma aula, em nome de Jesus. Amém? Tá